nos dias de Uzias, Jotã, Acaz, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor para Oséias: disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher prostituta e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Meu Deus, E foi-se e tomou Gômer até ele. Louvado seja Deus Deus. se poder. Aleluia. Igreja, vamos assentar, glorificando ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: você de repente não vai entender, mas aceite o que Deus quer, porque é o melhor. Eita, Deus é amado. Escute aqui, irmão. A palavra do Senhor diz que Deus fala com Oséias para ele tomar uma prostituta e casar. Mas aí você vai questionar: mas por que Deus pediu para o profeta pegar uma prostituta e casar com ela? A Bíblia diz assim que o povo de Israel estava andando por caminhos indevidos, adorando outros deuses e andando por determinadas circunstâncias na vida de cada um. De repente, nessa noite, tem pessoas aqui assim, que está se voltando, está na igreja, mas está se voltando a outros ídolos, indo para uma macumbaria, uma cartomante, porque não está crendo mais no poder de Deus. Deus, olha aí, ó. Não está crendo mais que Deus ainda faz milagres. Aí Deus fala: Oséias, pega uma mulher prostituta e casa, e terás filhos da prostituição. O Senhor estava mostrando aqui para o profeta, irmão, porque quantas vezes nós, como profeta, temos que passar situações e não entendemos o porquê da situação. Deus, olha aí, ó. E de repente, por que eu tenho que tomar uma mulher da prostituição? Eu sou teu servo, sou profeta. Mas ele se apaixonou e casou com uma mulher chamada Gômer, prostituta. E ele sabia que uma prostituta era infiel, mas ele sabia. E Deus quis mostrar para Oséias assim: nós estamos hoje reunidos dentro de uma igreja, buscando a presença do Senhor, buscando o mais de Deus para a minha vida, para a sua vida. E você entra aqui nessa noite para buscar Deus, porque eu ministrei uma palavra domingo sobre oração. Que oração Jesus diz, Mateus capítulo 6, versículo 6, sobre a oração que o Jesus ensinou: Pai nosso que estais nos céus. Não é assim? O início da oração. Quando você se dirige a Deus, fala: Pai nosso, você está dirigido a Deus Todo-Poderoso. Depois vem a outra parte que você adora o Todo-Poderoso, porque para Ele a glória, o louvor e a adoração. E quando você entra neste lugar, é um lugar de bênção, de vitória, de coisas que irão acontecer na tua vida. Por isso que você veio para o respaldo, você já não suporta mais a situação em que você está. E o Senhor falava com Israel e mostrando para o profeta Oséias. Ele não entendia nada, mas Deus começa a revelar para ele: você tem que sentir, Oséias, o que eu senti. Você tem que passar, Oséias, por aquilo que eu passei. Você tem que sentir o desprezo. Você tem que sentir aquilo que homem nenhum quer sentir, mulher nenhuma quer sentir. Você tem que sentir a dor. Você tem que sentir por que isso, porque é assim que o meu povo tem feito para comigo, Oséias. E quando Deus quer falar com o povo, Ele usa até uma jumenta para falar. E Deus usava o profeta Oséias no meio do povo, e ele ia lá ministrar o que Deus queria. Povo meu, assim diz o Senhor, se converta dos seus maus caminhos. De repente alguém se levanta lá e fala assim: quem és tu para falar, Oséias? Tu casou com uma prostituta. Só que ele ele não revelou, não sentiu muito assim acuado, porque ele sabia o propósito de Deus na vida dele. Depois ele começou a conhecer e entender. Porque eles falavam, eles criticavam Oséias, mas Oséias continuava ministrando aquilo que Deus queria. Não importa se você está passando uma situação de vergonha. Eu tenho um filho, de repente, que você vai falar assim: mas ele está na droga, que vergonha. De repente você tem uma situação que você está passando,
coloca temor no teu coração. Oh, Deus é dessa maneira. E lá diz assim em Levíticos que Deus chama o povo, ou seja, separa os levitas, separa o sacerdote, o cooperador, o obreiro, para fazer a diferença. Mas aqueles que é escolhido por Deus como profeta só vai entender o chamado de Deus quando abrir a visão. E ele diz no texto: então separa o povo para adorar, para glorificar o meu nome, para ensinar. Como que tem que ser esse povo? Não pode ser cego, tem que ter visão. Ele quis dizer, não é para discriminar aquele que tem uma deficiência física, não, mas é a visão espiritual. Nós temos que ter uma visão espiritual de Deus para fazer a vontade de Deus. Oséias tinha. Nós não podemos ser coxa, irmão. Nós não podemos ficar dependendo do outro como muleta, entende? Oséias dependia da vontade de Deus. Se tu falou, eu vou casar. Se tu falou, eu vou fazer. Porque o Senhor sabe todas as coisas. E Deus continuava ministrando e o tempo de Oséias foi passando. De repente, a mulher dele, a prostituta, se interessa por um homem, um outro homem, porque lhe dava aquilo que agradava os olhos ao coração. Dava de repente umas vestes bonitas, um relógio bonito, uma pulseira bonita, e ela se encantou com ele e foi para a prostituição novamente. E Deus mostrando para ele a respeito do povo, eu e você, irmão, como que nós estamos perante Deus? Nos prostituindo, nos traindo Deus, estamos traindo Deus, irmão, muitas das vezes, porque você sai daqui e continua fazendo tudo errado. Você acaba de ouvir a palavra, você sai lá fora, você comete adultério, você sai lá fora, você continua mentindo, você sai lá fora, continua roubando, você sai lá fora, continua cometendo homicídio, e Deus não quer mais isso, irmão. Dessa maneira. Você é o meu povo, o povo de Israel está assim. Entenda que eu quero mudança na vida deles. Entenda que eu quero um coração mudado, Oséias. Eu tenho compaixão do meu povo porque eu amo eles. Glória a Deus. Lembra quando Jonas foi engolido pela baleia? Onde é que Jonas morava? Lá naquele lugar. Ele conhecia aquele lugar. Ele conhecia Nínive, ele sabia o que tinha lá. O povo tudo em adultério, prostituição, adorando outros deuses. Mas Deus fala com Jonas: Jonas, eu tenho um mistério para entregar naquele lugar. E é você quem vai, Jonas. Eu não. Arruma outro profeta, porque eu não quero ir lá. Eu conheço aquele povo. Sabe quando o pastor fala assim: ó, muda de vida, se coloca, vem para as aulas, vem estudar a palavra de Deus, vem orar, você não vem, você não vem, você não vem. Aí chega num ponto que Deus fala assim: puxa, como está difícil. O meu povo não quer obedecer. Não quer obedecer. Aí Deus usa o profeta. Aí o profeta fala, mas mesmo assim você não quer ouvir. Mesmo assim você acha que Deus não está no negócio. Porque quando é bênção a gente gosta, quando é cajado a gente corre. Aí diz: é o diabo falando da boca dele. É isso aí, não é de Deus não. Quando Deus quer falar, ele fala do jeito que ele quer, irmão. Ele adverte do jeito que ele quer. Oh, glória. Você pensa que minha vida só foi de bênção? Não, foi de muito cajado, irmão. E até hoje eu levo cajadada para me aprender que nem tudo nós somos perfeitos. Porque o único perfeito é Jesus. Daqui para baixo, irmão, para Deus é tudo igual. Só muda aqui o tamanho e a altura do púlpito, porque para Deus estamos no nível somente. O que muda é a hierarquia. O que muda é o que sai daqui do sacerdote. Você tem que obedecer. Por que você não obedece? O que sai daqui é lei de Deus, irmão. Vem por Deus, passa pelo sacerdote e o povo recebe. Mas mesmo assim Deus continua falando: povo meu, eu quero a plena conversão, eu quero a mudança, eu quero que mude. Aí Nome vai morar com outro porque tinha dinheiro. Oséias não tinha, Oséias era um profeta, não podia dar aquilo que ela queria, as joias, as roupas. De repente você está casado, aí, né, irmã? Aí você fala: você não leva eu para jantar, você não me dá isso, me dá aquilo. Irmã, se coloca na posição, irmã, porque foi esse que Deus te deu. Então você vai orar, que Deus vai restaurar, que Deus vai fazer. Entende, irmão? Porque você casou e Deus te deu deu para ele essa mulher infiel, para que ele, como profeta, entendesse tudo que Deus queria.
Porque hoje me ligou um irmão e falou assim: pastor, eu não estou aguentando mais. É muita luta, eu não tenho compreendido o que Deus quer na minha vida. Tem horas que você quer desistir. Aí Deus te coloca de pé e fala assim: não, ainda tenho usado de compaixão, misericórdia para com a tua vida, e eu vou mudar a história. E como ele de repente para naquele sofá, não sei, ele sentou, deitou, não sei. Deus, eu acho que eu preciso, dentro dela tinha alguma coisa falando com ela mais forte do que ela. Eu não quero mais essa vida de repente para mim. E o que ela faz, irmão? O marido dela chama, estava de certo modo embriagado, só na orgia, só em coisas que não provinham de Deus, e chamou ela naquele momento. E ela falou: não, venha, não. E quando o homem falava, era uma ordem, se não obedecia. Rua, você não me obedece? A partir de agora, você já não faz parte da minha casa. Guardas, peguem ela e levem para vender como escrava. E ela foi como escrava. No momento de humilhação, no momento de tristeza, Israel estava em momento de pura abominação. Traiu a Deus, um povo ingrato. Deus fazia, eles não ouviam. E assim, Gomer estava representando Israel. E quando Gomer vê que caiu uma ficha, e agora o que fazer? Ninguém me quer. O único que dava valor para mim era meu esposo Zéias, e eu não valorizei ele. Meu Deus. O único. Olha isso. Ele me aceitava do jeito que eu era. Deus te aceita do jeito que você é. E ele falava, eu não sei por que eu errei tanto assim. E Deus olha para mim e para você e diz: eu apago as tuas transgressões e o teu pecado. Por amor de ti e por misericórdia ainda te salvo. E de repente ela estava lá para ser vendida, e por um preço bem alto. E ela estava lá esperando que alguém tivesse compaixão dela. De repente, nesse momento, você quer que alguém tenha compaixão de você e ninguém aparece. De repente, eu saí de um hospital. Ele é um irmão que a gente conhece, um pastor de muitos anos que nós conhecemos. Eu conheci ele forte. Ele ia comer, ele comia de tudo. E de repente eu vejo ele com quantos quilos? 30 quilos, mais magro. Perdeu 70% do estômago. Foi retirado uma parte enorme do intestino. Vai ter que passar por outra cirurgia quinta-feira. E você não sabe como vai ser. E você está aqui com vida. Você está são. Você não tem doença. Você não tem enfermidade. Você está aqui. Por mais que nós temos problema, você não está dentro do hospital, irmão. E quando Gomer estava naquela situação de venda, de desprezo, de tortura, ela olha, não vê ninguém. Eu não vou querer essa mulher. Muitos passaram ali de repente para comprar, mas muitos homens olharam para ela e falaram assim: eu não vou comprar você. Você é prostituta, eu não quero nem de graça. Ia para outra, de repente olhava e falava a mesma coisa para ela. E de repente ela se encontra numa situação de cabeça baixa. Ninguém faz questão de mim, mas tem alguém que faz questão de você. Tem alguém que te separou, olhou para você e disse: tu és meu, tu és minha. E você vai fazer diferença na terra se tu quiseres ainda a oportunidade. E quem aparece, irmão? Por isso você tem que ler a Bíblia, irmão, porque é a coisa mais linda. Quem aparece? Oséias. Se eu não me engano, lá no capítulo 3 você vai ver Oséias. E eles ofereceram: tu quer comprar? E as moedas lá naquele tempo não eram como hoje, não, irmão. Era muito dinheiro que ele deu. Eu quero comprar ela. Ninguém se interessou pelo que ele ofereceu. Eu dou a quantia. Jesus deu a quantia enorme pela tua vida. Ele deu tudo o que ele tinha. Não sobrou uma moeda no bolso. Foi o que o Senhor fez por mim e por você. Deu tudo o que ele tinha para te resgatar das mãos do diabo, do inferno. Te deu
de sangue, preço de cruz, irmão. Por isso que de repente você lia o texto, tu não entendia. Por que Oséias casou com uma prostituta? Deus queria mostrar para o profeta Oséias. Muitas das vezes nós temos que passar, Oséias, por momentos de aflição, de tribulação, de angústia, para você sentir o que eu senti por você. Que no momento em que eu derramei o sangue, Oséias, no momento que Jesus derrama o sangue por mim e por você, quem é que dá o valor da cruz? Aquele que verdadeiramente tem compromisso com Cristo. Se eu estou na presença do Senhor, eu não quero me afastar mais. Porque, irmão, eu tenho passado lutas e mais lutas e mais lutas.